Parece loucura, mas falar com você mesmo pode ser a virada de chave que você tanto procurava. Esquece aquela ideia de que motivação vem de fora, porque ela nasce de verdade dentro da sua cabeça. E sabe o que é mais louco? Você pode começar a mudar sua vida inteira em apenas 3 dias. 3 dias. Não é milagre, é neurociência. Enquanto tem gente repetindo que pensar positivo não resolve nada, outros estão transformando o corpo, a mente, os relacionamentos e até a carreira só mudando o jeito como conversam consigo mesmos. E isso não tem nada de místico. É puro poder do foco, da disciplina e da mentalidade alinhada com a ação. Você tem noção do que acontece quando corpo e alma começam a vibrar em sintonia? Se você se sente travado, cansado, desmotivado, talvez esteja apenas ouvindo a voz errada aí dentro. Mas hoje, você vai aprender a mudar essa conversa. E isso pode afetar sua saúde, seus treinos, sua alimentação, seu emocional, sua vida espiritual e até o que o universo começa a te entregar. Sim, é sério. E você vai ver como é possível. Mesmo começando do zero, então se prepara, porque o que você vai aprender aqui não se ensina na escola, nem se fala por aí. É conteúdo de peso, de transformação profunda, daqueles que mudam o rumo de uma vida inteira, começando em 72 horas. E já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você quer crescer de verdade, isso aqui vai ser só o começo. Todo mundo quer transformar a própria vida, mas poucos entendem que o ponto de partida está nos bastidores da mente. O que você pensa ao acordar? Qual é a primeira frase que repete internamente? Parece pouco, mas é exatamente aí que começa o seu nível de foco, disciplina e resiliência. A mudança verdadeira não começa com um novo emprego, relacionamento ou treino novo na academia. Começa com uma simples frase que você diz para si mesmo. Pessoas que alcançam o desenvolvimento pessoal de forma consistente são aquelas que dominaram a arte de conversar consigo mesmas com amor, clareza e propósito. Elas sabem que o diálogo interno pode curar feridas antigas, gerar mentalidade de crescimento e influenciar diretamente o corpo, da saúde até a forma como reagem aos desafios. É o que separa quem apenas sonha de quem realiza. Imagine alguém que está tentando mudar a alimentação, mas vive dizendo: "Eu sou fraco para isso". Em poucos dias, o cérebro já aceita essa verdade como lei. É como programar um aplicativo. Se o código interno diz que você não consegue, seu corpo obedece. E isso vai muito além de dieta ou treino. Isso molda seu destino inteiro, inclusive sua caminhada espiritual. A grande sacada está em reconhecer que a superação de qualquer área da vida exige primeiro uma reprogramação emocional. E isso não se faz só com frases bonitas em post-it. Se faz com intenção, consistência e presença. Quando se muda a linguagem interna, muda-se também a vibração com que se caminha pela vida. E as portas começam a se abrir. Pessoas que entendem isso vivem num ritmo diferente. Elas se levantam com propósito, enfrentam os dias com uma energia diferente e vão dormir com paz. Elas não esperam a motivação chegar. Elas criam a motivação, começando com o que dizem a si mesmas. E é aí que entra o verdadeiro poder dos pensamentos e das autoafirmações. Um pensamento não é apenas uma ideia passageira. Ele carrega energia, molda emoções e direciona comportamentos. Quando alguém repete mentalmente: "Eu não sou bom o suficiente", não está apenas expressando uma insegurança, está acionando uma sequência bioquímica que afeta até a postura corporal. Esse ciclo sutil, quando repetido, vira crença. E crença, meu amigo, vira realidade. A mente, quando bombardeada por frases negativas, ativa respostas de estresse no corpo. Tensão nos músculos, respiração superficial, queda de motivação. É como viver com o freio de mão puxado. Isso trava o desenvolvimento pessoal, afeta a saúde e sabota a capacidade de manter foco e disciplina. Por isso, a forma como a gente se trata por dentro determina se vamos avançar ou estagnar. Agora, pensa o contrário. E se você acordasse dizendo: "Hoje eu ajo com propósito, eu tenho força para vencer. O meu treino vai render.
Essas afirmações parecem simples, mas têm o poder de disparar hormônios do bem-estar como dopamina e oxitocina, além de fortalecer sua mentalidade de superação. É como abastecer o corpo com combustível de alta octanagem antes de entrar na pista da vida. Quer um exemplo prático? Experimente durante 7 dias repetir 3 afirmações por manhã, de frente para o espelho, com a mão no coração. Algo como: sou resiliente, minha alimentação é consciente, eu tenho equilíbrio emocional. Pode parecer bobo no começo, mas observe o impacto depois de uma semana. Acredite, até seus relacionamentos mudam quando sua conversa interna muda. A verdadeira força de uma pessoa não está no que ela mostra para o mundo, mas no que ela diz quando ninguém está ouvindo. E se você acha que isso é papo espiritualista demais, saiba que até a ciência já provou que pensamentos alteram o funcionamento celular. Agora, imagina o que acontece se você conscientemente reprograma isso por 3 dias seguidos. 3 dias. Parece pouco, né? Mas é tempo suficiente para iniciar um processo profundo de reconfiguração neural. Joe Dispenza mostra que com apenas 72 horas de consciência plena e autoafirmações intencionais, já se começa a romper com padrões antigos. Não se trata de mágica, mas de neurociência aplicada com disciplina, foco e muita intenção emocional. Nesse curto período, a chave está em observar os pensamentos automáticos e substituí-los por outros mais alinhados com a vida que você deseja criar. A pessoa que normalmente pensa, não tenho energia, começa a dizer, meu corpo é forte e cheio de vitalidade. Isso ativa áreas do cérebro responsáveis por motivação, reduz o estresse e melhora até o desempenho na academia ou no trabalho. Mas, atenção, reprogramar o cérebro não é só repetir frases como um robô. É preciso sentir de verdade. Emoção e repetição são os códigos da mente. Quem diz, eu sou saudável, enquanto mastiga um fast food por impulso, está mandando mensagens contraditórias para o sistema. Por isso, a prática exige coerência entre o que se fala, o que se sente e o que se faz. E sim, isso inclui a alimentação. Durante esses 3 dias, vale escrever num caderno suas principais autoafirmações e repeti-las de manhã, após o treino ou antes de dormir. Algo como, eu sou capaz de mudar minha história. Minha resiliência me guia. Estou em constante desenvolvimento pessoal. Quando se faz isso com verdade, o cérebro entende que há um novo chefe no comando. O curioso é que, ao final do 3º dia, o corpo começa a reagir diferente. Emoções antigas perdem força, a mente se silencia com mais facilidade e até a conexão espiritual se fortalece. E é aí que os rituais matinais e noturnos ganham ainda mais poder. Os primeiros e os últimos minutos do dia são sagrados. É quando o cérebro está em estado mais receptivo, com ondas cerebrais mais lentas, quase hipnóticas. É nesse momento que frases como eu tenho foco, sou guiado pelo amor ou meu corpo responde ao meu treino entram direto no subconsciente, sem filtros. Quem entende isso, domina um dos segredos mais poderosos da transformação pessoal. Um ritual matinal simples pode incluir acordar, colocar a mão no coração e repetir 3 afirmações olhando para o céu ou para o espelho. Isso prepara o corpo emocionalmente para o dia. Já o ritual noturno ajuda a acalmar a mente, reduzir o cortisol e melhorar a qualidade do sono, o que influencia diretamente a saúde, o metabolismo e até o desempenho na academia no dia seguinte. Quer um exemplo real? Uma pessoa que luta com a falta de disciplina pode acordar dizendo: hoje ajo com clareza e foco. À noite, pode encerrar o dia com: sou grato pelo meu crescimento ou estou em paz com o meu processo. Em uma semana, esse simples ato muda a energia da casa, a disposição e até a paciência com os outros. A mentalidade muda porque o corpo responde à repetição emocional. É importante lembrar, a constância cria coerência. Não adianta fazer um dia só e esperar mágica. Assim como ninguém ganha músculos com um único dia de academia, também não se muda padrões mentais com uma única afirmação. Por isso, o segredo é repetir, repetir e repetir.
até o novo padrão se tornar automático, assim como escovar os dentes. E quando essa prática se torna parte da rotina, não só o emocional se equilibra, como o corpo começa a desejar alimentos mais saudáveis, relações mais leves e até escolhas mais alinhadas com o seu propósito espiritual. E tudo isso influencia diretamente o ciclo emocional e biológico que vem logo em seguida. O corpo tem memória. E não é só a memória de movimentos, mas também das emoções. Quando alguém passa muito tempo sentindo raiva, ansiedade ou medo, o organismo entra em modo de sobrevivência. O cortisol vira o café da manhã do corpo. A pessoa se acostuma tanto com essa química que, mesmo sem motivo, o cérebro busca gatilhos para manter o ciclo ativo. Isso afeta a saúde, a mentalidade e até a forma como o corpo responde ao treino. O mais curioso é que essas emoções viram um vício. Isso mesmo, um vício químico. O corpo pede mais daquilo porque já está programado para funcionar com base na escassez emocional. Mas quando se muda o diálogo interno, usando afirmações como "eu sou calmo", "eu confio no processo", "eu sou guiado pelo amor", o cérebro começa a liberar dopamina, serotonina e oxitocina. E o corpo começa a querer isso como novo combustível. Por exemplo, uma pessoa que vive irritada pode começar o dia dizendo "eu reajo com leveza". Nos primeiros dias, talvez o corpo resista, ache estranho, mas com consistência, esse novo sentimento passa a gerar prazer. A pessoa começa a buscar menos conflito, sente mais clareza e até os hormônios entram em harmonia. Isso impacta a alimentação, o sono e até o desejo de movimentar o corpo. Essa reprogramação emocional mexe com tudo, desde o brilho nos olhos até a disposição para levantar da cama e encarar a academia com foco. É como se o corpo dissesse: "Ah, então agora é isso que a gente vai sentir? Beleza, vamos nos adaptar." E ele se adapta mesmo porque a biologia humana responde diretamente à química das emoções. E quanto mais esse novo padrão se estabiliza, mais o corpo vibra numa frequência diferente. Uma frequência que muda até a forma como as células se comunicam. E isso, meu amigo, nos leva direto ao poder da mudança de frequência celular. Tudo vibra, inclusive você, inclusive suas células. Quando se alimenta o corpo com pensamentos negativos, o campo vibracional fica denso, como um rádio mal sintonizado. Mas quando a pessoa decide conscientemente nutrir-se de palavras como "eu sou resiliência", "meu corpo está em desenvolvimento constante", ou "eu irradio saúde e equilíbrio emocional", as células respondem elevando sua frequência. Esse aumento de frequência não é papo místico, é ciência pura. As células se comunicam melhor, se regeneram mais rápido e todo o corpo funciona de forma mais harmônica. É como atualizar o sistema operacional do corpo. O que antes era cansaço, vira disposição. O que antes era confusão mental, vira foco. E isso se reflete na alimentação, na qualidade do sono, no humor e até na produtividade. Um exemplo prático: alguém que passa a afirmar todos os dias com convicção: "meu corpo é forte e saudável", não só começa a buscar alimentos mais nutritivos, como também sente vontade real de ir para a academia. As escolhas mudam porque o corpo passa a vibrar em outra sintonia. A mentalidade acompanha o ritmo do novo campo que está sendo gerado. A ciência já estuda isso em campos como a epigenética e a neuroplasticidade. E o mais interessante, não são necessários meses de prática para sentir os efeitos. Com poucos dias de autoafirmações consistentes, com emoção e intenção real, o corpo começa a reagir diferente. O intestino funciona melhor, a pele muda, o sistema imunológico fica mais ativo. Tudo começa a entrar em ordem. E quando essa vibração está elevada, algo mágico acontece. O coração e o cérebro passam a entrar em sintonia. Eles se alinham. E isso cria um estado de coerência que transforma completamente a forma como sentimos a vida. Existe um estado quase mágico, onde os batimentos do coração e as ondas cerebrais se alinham como se estivessem dançando na mesma música. Isso se chama coerência. E sabe como se chega lá? Com autoafirmações sentidas de verdade,
daquelas que nascem do fundo da alma, com amor, foco e intenção clara. Esse estado muda tudo: a percepção do tempo, a tomada de decisões e até o nível de empatia com o mundo. Quando você coloca a mão no coração e diz, "Eu confio em mim", algo acontece no corpo. A frequência cardíaca desacelera, a respiração se harmoniza e o cérebro entra em ondas alfa, que são associadas à criatividade, relaxamento e presença. É como se corpo e mente passassem a falar a mesma língua. Isso tem impacto direto no seu desenvolvimento pessoal, no equilíbrio emocional e até na sua performance física e mental. Quer uma dica prática? Antes de uma reunião importante, de um treino intenso na academia ou de uma conversa delicada com alguém, tire 2 minutos. Feche os olhos, respire fundo e diga a si mesmo: "Estou presente, estou em paz, estou pronto". Isso eleva a coerência instantaneamente e muda sua postura diante dos desafios. A superação vem com menos esforço quando se está em alinhamento interno. A coerência também abre espaço para algo que muita gente ignora: a conexão espiritual. Quando o coração e mente estão em sintonia, é mais fácil ouvir a intuição, tomar decisões assertivas e agir com sabedoria. Você deixa de ser reativo e passa a ser criador da própria experiência. E isso afeta tudo, da alimentação ao modo como você conduz suas relações. E é justamente nesse estado de coerência que se torna possível alinhar a ação com a intenção. Porque não basta só pensar positivo, é preciso agir em direção ao que se acredita. Pensar é o primeiro passo, mas sem ação, intenção vira ilusão. Quantas pessoas você conhece que falam "vou mudar", dessa vez é sério, mas continuam agindo igual? A transformação começa no pensamento, sim, mas se concretiza no movimento. É aí que entram a disciplina e o foco, 2 pilares que sustentam qualquer jornada de superação real. Falar consigo mesmo com clareza é essencial, mas precisa vir carregado de emoção e, principalmente, ser seguido de atitudes coerentes. Se alguém afirma, "Estou em desenvolvimento pessoal", mas passa o dia reclamando, comendo mal e fugindo do treino, o corpo entende que é só mais um blefe. A mente, o corpo e o espírito precisam estar dizendo a mesma coisa. Quer aplicar isso? Comece pequeno. Se você afirma, "Tenho uma alimentação saudável", prove isso no café da manhã. Se diz, "Eu sou organizado", arrume sua cama ao levantar. São gestos simples que dizem, "Eu estou em sintonia com o que falo". Essa congruência constrói uma mentalidade de verdade e não de auto-engano. E com o tempo, essa verdade se torna um estilo de vida. O mais interessante é que, quando ação e intenção estão alinhadas, o universo parece colaborar. As oportunidades surgem, os caminhos se abrem e até os problemas parecem mais fáceis de resolver. Essa vibração de coerência atrai resultados, não porque é mística, mas porque te torna mais presente, mais preparado, mais resiliente diante dos obstáculos. E o corpo reconhece isso em nível profundo, tão profundo que a própria expressão genética começa a mudar. Isso mesmo, o que você fala, sente e faz pode ativar ou silenciar genes dentro de você. Talvez isso pareça coisa de ficção científica, mas é pura biologia. A forma como você conversa consigo mesmo pode influenciar a expressão dos seus próprios genes. Ou seja, seu DNA é como um piano, e suas palavras, emoções e hábitos são os dedos que tocam as teclas. Dependendo da música que você toca, ativa genes de saúde, bem-estar ou, infelizmente, de desequilíbrio. A epigenética já provou que o ambiente interno, ou seja, o seu estado emocional, sua mentalidade, sua alimentação e até seus níveis de estresse, impacta diretamente como os genes se manifestam. Então, quando você afirma com convicção, "Eu sou forte", "Eu estou em superação constante", "Eu cuido da minha saúde", não está apenas elevando sua autoestima. Está literalmente ativando novos caminhos biológicos dentro de si. Um bom exemplo prático é de pessoas que começam a treinar com disciplina, a meditar com intenção e a se alimentar com mais amor próprio. Com o tempo, não só emagrecem ou ganham massa, elas rejuvenescem. Isso porque a química interna muda,
E com ela, a própria biologia acompanha. Tudo começa com a fala interna. A academia, o prato saudável, o treino são a consequência. E sim, isso também influencia sua energia espiritual. Porque quando você se sente bem, se percebe em equilíbrio, é mais fácil se conectar com algo maior, sentir propósito, viver com mais leveza. Não é à toa que tantas tradições espirituais ensinam o poder da palavra. No princípio era o Verbo, lembra disso? Pois bem, o Verbo continua criando realidades, inclusive dentro das suas células. E aí entra um ponto delicado, mas poderoso. O corpo nem sempre quer mudar. Ele vai resistir, vai reclamar. Mas é justamente essa resistência que mostra que o cérebro está sendo reconfigurado. Toda mudança verdadeira provoca resistência. E isso é normal. Quando você começa a fazer afirmações positivas, muda a alimentação, acorda mais cedo ou treina com mais disciplina, o corpo e a mente entram em modo de alerta. Por quê? Porque estavam viciados em um padrão antigo, e qualquer tentativa de sair da zona de conforto gera desconforto. Mas adivinha? Esse desconforto é o sinal de que a transformação está acontecendo. O cérebro, quando habituado ao caos emocional, tende a sabotar a paz. Parece loucura, mas quem viveu anos em estresse sente estranho quando finalmente alcança equilíbrio. Então vem a autossabotagem. Isso não é para mim, não vou conseguir manter, melhor voltar ao antigo. Mas é nessa hora que entra a resiliência, o foco e a firmeza de propósito. É quando você precisa lembrar por que começou. Sabe quando você começa a academia e nos primeiros dias tudo dói? É a mesma coisa com a mente. A mudança interna também dói no começo, mas depois o corpo se adapta, o emocional se estabiliza e a mentalidade se fortalece. Cada vez que você escolhe o novo padrão, mesmo com resistência, está pavimentando um novo caminho neural, um que te leva para longe da dor e mais perto da sua melhor versão. Dica prática: quando sentir a resistência batendo, não fuja. Sente, respire fundo e diga: isso faz parte da mudança. Meu corpo está aprendendo a ser diferente. Eu sou maior que esse momento. Transforme o desconforto em combustível. E celebre cada pequena vitória. Cada refeição consciente, cada pensamento reprogramado, cada dia que você escolhe se desenvolver espiritualmente também. E é nesse nível de transformação interna que algo surpreendente começa a acontecer. O mundo ao seu redor muda. As pessoas mudam. As oportunidades aparecem, porque a sua vibração altera o campo quântico ao seu redor. O que acontece dentro de você não fica só dentro de você. Quando a mentalidade muda, quando o foco se alinha com a ação, o universo responde. E isso não é papo motivacional barato. É vibração, é ciência, é espiritualidade aplicada. Já reparou como uma pessoa em paz entra num ambiente e muda o clima? Como alguém com disciplina inspira até quem está do lado? Pois é, transformação pessoal gera transformação coletiva. Quando você se compromete com sua saúde, com sua alimentação, com seus treinos e com uma conversa interna mais amorosa, o mundo ao redor sente. Relacionamentos melhoram, portas que pareciam trancadas se abrem e até a forma como as pessoas te tratam muda, porque sua vibração muda e tudo no universo responde à vibração que você emite. Exemplo prático: alguém que antes era reativo, explosivo, começa a trabalhar o emocional e a superação interna. Em pouco tempo, conflitos no trabalho diminuem, o parceiro se comunica melhor, os filhos parecem mais calmos. É como se a mudança interna enviasse um sinal silencioso para o campo ao redor, e envia mesmo. Sua energia fala antes das suas palavras. Isso também se estende à vida financeira, às oportunidades profissionais, ao ambiente familiar. Quando a pessoa assume o compromisso de crescer espiritualmente, de evoluir com intenção, ela entra num fluxo onde as coisas começam a fazer sentido. Não porque ficou mais fácil, mas porque agora ela está mais preparada. E o mundo responde a essa preparação. E tudo isso começou com algo simples: falar com você mesmo, mas não de qualquer jeito, com intenção,
com verdade por apenas 3 dias. Agora imagina o que acontece se você continuar. Agora que você entendeu o poder absurdo que existe nas palavras que você diz para si mesmo, me diz, por que continuar repetindo as mesmas frases que te sabotam? Por que se apegar ao eu não consigo, ao eu sou assim mesmo? A verdade é que a vida muda quando você muda. E tudo isso que você aprendeu aqui só funciona de um jeito. Se você aplicar, você vai continuar alimentando pensamentos que te limitam ou vai usar sua voz para criar uma nova história? Vai esperar mais um mês para começar a cuidar do seu emocional, da sua saúde, do seu corpo, da sua mentalidade? Ou vai começar agora, com o que tem, do jeito que dá? A decisão é sua, mas te garanto, a recompensa é gigante. E começa com uma simples escolha. Qual vai ser sua primeira autoafirmação hoje? Eu sou forte? Eu sou amado? Eu tenho propósito? Escreve aqui nos comentários qual frase você vai carregar nos próximos 3 dias. Vamos caminhar juntos nessa. E aproveita para me contar. Em qual área da sua vida você mais precisa de superação agora? Vamos trocar ideias e crescer juntos. E se esse conteúdo fez sentido para você, não para por aqui. Assista os outros vídeos do canal. Tem muito mais sobre desenvolvimento pessoal, disciplina, foco, espiritualidade e transformação real. E se conectar com Deus nesse processo vai levar tudo para um outro nível.